Então, estou aí apresentando a minha tela para vocês, espero que esteja tudo certinho. E vamos embora, amanhã tem Corinthians. Então, galera, binômio de Newton, né? Na aula de hoje. Vamos só dar uma passadinha aqui, ó. Vou até pegar aqui que a gente já estudou. A gente estudou números fatoriais, né? Então, que era o n fatorial. Então, a gente já viu, por exemplo, como calcula esse valor aqui do n fatorial do número fatorial. Então, se eu tenho 5 fatorial, isso seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, você vai multiplicar o número que aparece com os seus antecessores até chegar no 1. E aí, por exemplo, 5 fatorial vai ser igual a 120. Depois a gente viu um número binomial. O que é um número binomial? Seria o n sobre k. E aí a formulazinha é n fatorial sobre k fatorial e n menos k fatorial. Certinho? Então, esse daqui é o binomial, né? O número binomial. O n é o numerador e o k é o denominador. Eles todos têm que ser números inteiros. Todos têm que ser números positivos e inteiros. Tem que pertencer aos números naturais. E aqui, o n ele tem que ser maior ou igual ao k. E aí, no caso, o que a gente tem de exemplo? 5 sobre 2. Vamos pegar um número bem baixo aqui, só para facilitar a nossa vida. Seria 5 fatorial sobre 3 fatorial. E aí eu vou fazer 5 menos 2. E aí, no caso, eu já fiz. É 2 fatorial. E aí eu vou fazer 5 menos 2 fatorial. É o hábito. Então, dá 5 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. Então, seria 5, 4, 3. A gente vai diminuir o de cima até o maior do de baixo para poder cancelar o fatorial. E aí, 2 eu abro ele, que é 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4, 20. Dividido por 2 vai dar 10. A gente viu isso. E aí, nós vimos também o triângulo de Pascal, né? O triângulo de Pascal ele é formado por várias linhas e colunas, onde as linhas são os números que representam n, o numerador, e as colunas, os números do k, que representam o denominador. Então, você tem, por exemplo, a linha 0, coluna 0, que seria o binomial 0, 0. Na linha 1, coluna 0, é 1, 0. Na linha 1, coluna 1, 1, 1. E aí você vai montando. Linha 2, coluna 0. Linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 2. E aí você vai montando o triângulo de Pascal. 3, 0. 3, 1. 3, 2. Até chegar no 3, 3. E aí a gente viu tudo isso, né? Aí lembra que sempre vai começar, né? O 0, 0, 1, 0, 2, 0, 1 e 3 zeros. Esses valores aqui, eles são sempre iguais a 1. Então, ó, 0, 0 é igual a 1. 1, 0 também vai ser 1. 2, 0 é 1. 3, 0 também é 1. 1 vai dar 1. 2, 1 vai dar 2. 3, 1 vai dar 3. E aí depois a gente pode usar a regrinha de Stifler, né, para poder calcular. Então, 2, 2 aqui, ó, ele é 1. 3, 2 seria 2 mais 1, 3. É Stifler, a gente soma os dois de cima. E o 3, 3 é 1. Esse daqui seria o triângulo de Pascal. Só uma breve revisão mesmo. E aí, se vocês tiverem oportunidade, dá uma olhadinha lá no canal para vocês pegarem qualquer dúvida, tirarem qualquer dúvida, né? E pegar a matéria. O que seria o binômio de Newton? Vamos lá. O que a gente vai estudar no binômio de Newton? O binômio é porque são dois monômios, tipo A e B, C e D. Isso daqui seria um monômio. Por exemplo, quando eu tenho 5x. Quando você tem essa expressão, a gente chama isso de monômio, tá?
Ou, se você tem menos 2x ao cubo, certo? Esse termo, ele seria um monômio, onde o x é incógnita e o 2 aqui, ó, o menos 2, ele seria o coeficiente. Ou a gente pode ter um número sozinho, que ele seria também um monômio, tá? Pode mudar a letrinha, incógnita, e assim por diante. Por exemplo, menos y à quinta. Isso daqui são monômios. Quando eu tenho dois monômios, eu tenho o que a gente chama de binômio. E aí o binômio de Newton, em específico, ele seria desse jeito, ó. O monômio A mais um monômio B. E aí a gente vai levar isso a um valor aqui, um valor N. Belezinha? E aí, qual que foi o bizu que o Newton percebeu? Vocês já devem ter estudado produtos notáveis. E aí vocês já devem ter visto esse carinha aqui, ó, o A mais B elevado ao quadrado, por exemplo. E que dá A mais B elevado ao quadrado? Isso, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vocês já devem ter visto A mais B também elevado ao cubo. Seria o cubo do primeiro, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado e o segundo, mais 3 vezes agora o primeiro elevado a 1 e o segundo ao quadrado, mais o segundo elevado ao cubo. Então, isso daqui são expressões do binômio de Newton, tá? Só que vocês aprenderam aqui de outra forma, através dos produtos, que são os produtos notáveis. O que o Newton percebeu? Que os coeficientes, que são os números que multiplicam aqui as incógnitas, no caso o A e o B, eles são necessariamente iguais aos números da linha que o expoente representa. Então, por exemplo, nesse caso que o expoente é 2, quais são os coeficientes? Os coeficientes são 1, 2 e 1. E o Newton percebeu que é exatamente os valores da linha 2 do triângulo de Pascal. Se a gente for lá, ó, no resuminho que a gente fez, na linha 2, que seria essa, eu tenho 1, 2 e 1. É exatamente os coeficientes que eu tenho aqui. Ele percebeu também, ó, na linha 3 também são, ó, os coeficientes. Então, aqui é 1, 3, 3 e 1. Se você for na linha lá, ó, vai ser 1, 3, 3 e 1. Então, ele viu que há uma relação dos números binomiais com essa expressão que é o binômio de Newton, certo? E aí ele chegou no desenvolvimento da fórmula, que seria essa daqui, ó. Quando eu quero fazer A mais B elevado a N, o que eu vou fazer? Esse N vai representar que eu vou pegar os coeficientes dos meus monômios, eu vou pegar da linha N do triângulo de Pascal. Então, eu vou pegar lá, ó, na linha N, eu vou pegar o N0. Vai ser o primeiro termo da linha dele. Aí vai ser A elevado a N menos 0 vezes B elevado a 0. Mais, aí eu vou continuar a linha, ó, N1, é o segundo termo. A elevado a N menos 1 vezes B elevado a 1. Mais N2. Aí vai ser A elevado a N menos 2 vezes B elevado a 2. E assim vai ser indo até chegar no último termo, que é o N, certo? E aí vai dar A elevado a N menos N e B elevado a N. Então, se a gente usar essa fórmula, eu vou ter todos os termos. Cada um desses monômios aqui, ó, eles representam um termo. Então, esse daqui é o termo 1, esse carinha aqui é o termo 2, aqui é o termo 3
e esse daqui é o último termo lá. A gente vai dizer que é o termo n mais 1. Aí eu vou mostrar isso para vocês. Certo? Olha o exemplo, galera. Se eu quero fazer, por exemplo, x mais 2 elevado a 4. Como que eu vou fazer x mais 2 elevado a 4? Eu vou usar essa regrinha aqui, ó, para descobrir quais são os termos. Certo? Então, eu vou pegar a linha 4 do triângulo, ó. Eu vou começar 4, 0. Aí, esse é o primeiro valor aqui, que seria no lugar do A. Então, eu vou fazer x elevado a 4 menos 0, vezes, e esse valor aqui, 2, estaria no lugar do B. 2 elevado a 0. Você sempre vai fazer assim. Olha lá, ó, 4, 0, vezes x elevado a 4 menos 0, vezes 2 elevado a 0. É sempre o primeiro elevado a 4 menos 0, que seriam esses dois carinhas, vezes o segundo termo elevado ao denominador. Então, ó, o próximo seria 4, 1. Aí você vai fazer x elevado a 4 menos 1 e 2 elevado a 1. Mais 4, 2. Vezes x elevado a 4 menos 2, vezes 2 elevado a 2, mais 4, 3, vezes x elevado a 4 menos 3, vezes 2 elevado a 3. E mais 4, 4, vezes x elevado a 4 menos 4, vezes 2 elevado a 4. Assim eu tenho cada um dos termos. Olha lá, por que eu chamei de termo n mais 1? Ó? Esse é o termo 1, termo 2, termo 3, termo 4. Então, ó, aqui o meu n é 4. Sempre a quantidade de termos que eu vou ter é 1 a mais que esse valor. Então, termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, esse é o termo 5. É o último termo, que é o termo 4 mais 1, termo 5. Então, como é que fica o meu x mais 2, ó, elevado a 4? Ele vai ficar assim. 4, 0, isso daqui vale 1, vezes x elevado a 4. E 2 elevado a 0 vai dar 1. Mais 4, 1, isso daqui vai dar 4, vezes x elevado ao cubo, aí vezes 2. Mais 4, 2, isso daqui, ele vai dar 6, vezes x elevado a 2, e vezes 2 ao quadrado, que é 4. Mais 4, 3 é igual ao 4, 1, lembram? Porque eles são correspondentes ali, né? Então, aqui vai dar 4 vezes x elevado a 1 vezes 8. Mais 4, 4 é 1 vezes x elevado a 0 e 2 elevado a 4, que é 16. Se vocês perceberem, esses valores aqui, ó, 1, 4, 6, 4 e 1, são os termos da linha 4 do triângulo de Pascal. Eles que são os termos da linha 4 do triângulo de Pascal. E aí agora, olha o que a gente vai ter aqui, ó. Olha que bonitinho. X mais 2 elevado a 4, agora a gente sabe. Se eu multiplicar tudo, vai dar x à quarta mais 8. X ao cubo mais 24. X ao quadrado mais, aqui vai dar 32. Opa, só falei 24, foi sido 24. 24x ao quadrado mais 32x mais, aqui vai dar 16x elevado a 0. Como x elevado a 0 é 1, então vai dar 16. E isso daqui é o polinômio do desenvolvimento. Então, é assim que funciona o binômio de Newton. Essa daqui seria a fórmula para ele, né? Fiquem tranquilos que no vestibular o cara não pede para a gente fazer todo esse desenvolvimento. Eu só estou fazendo o desenvolvimento para vocês entenderem qual é a lógica, tá? Então, esse seria o primeiro termo, segundo termo,
terceiro termo, quarto termo e o quinto termo. Belezinha? Tranquilo? Dá um tempinho aí para vocês copiarem. Tranquilo, galera? Boinha. Pode continuar. Então, vamos lá. Ó. Vou dar só mais um exemplo para vocês. Vou primeiro fazer a fórmula. Então, qual é a fórmula genérica dele? Seria assim. Binômio de Newton A mais B elevado a N seria, então, o somatório desse binomial, né, que seria a linha do binomial de N até K. E aí, esse valor do K, ele vai variar de 0 até o N. Estou dizendo que o K começa com 0, aí depois o K é 1, o K é 2, e aí eu vou somando eles, tá bom? Aonde o primeiro termo A ali, eu vou fazer N menos K, e o segundo termo, que é o B, eu vou fazer elevado a K. Essa daqui seria a fórmula geral do binômio de Newton, tá? E corresponde ao que eu acabei de ensinar para vocês. Começa N0, A elevado a N menos 0, vezes B elevado a 0. Eu fiz para o K igual a 0. Aí depois eu vou fazer para o K igual a 1. Beleza? Até chegar lá no K igual a N. Quando o K aqui e o N forem iguais, eu paro. Aí eu vou fazer N menos N e B elevado a N. Belezinha? Tranquilo, meus amores? Então, essa seria a forma. Então, por exemplo, ó, deixa eu dar um aqui. Vamos desenvolver esse carinha aqui. Vou pegar um legal aqui. X mais 3 elevado a 5. Então, vou fazer o x mais 3 elevado a 5. Como é que vai ficar? Então, ó, o meu n é 5. Quando você for fazer, eu acho legal vocês identificarem quem que é o A, quem que é o B, quem que é o N. O A é o X, o B é o 3 e o meu N é o 5. Tá bom? Então, você vai começar aqui, então, ó. 5, 0, X elevado a 5 menos 0, vezes 3 elevado a 0. E aí você vai fazer 5, 1, x elevado a 5 menos 1, 3 elevado a 1, mais 5, 2, x elevado a 5 menos 2, e 3 elevado a 2, mais 5, 3, x elevado a 5 menos 3, e 3 elevado a 3, mais 5, 4, vezes x elevado a 5 menos 4, e 3 elevado a 4, mais 5, 5, x elevado a 5 menos 5, e 3 elevado a 5. E aí agora a gente calcula. 5, 0 vale 1, vezes x elevado a 5, vezes 1. Mais 5, 1 é 5, vezes x elevado a 4, vezes 3. Mais 5, 2, ele é igual a 10, vezes x
elevado a 5 menos 2, que é 3, vezes 9. Beleza? Mais 5, 3 também vai ser 10, que eles são iguais ao 5, 2. X elevado a 2 e 3 ao cubo, 27. Mais 5, 4 é igual ao 5, 1, que vai dar 5. 2 x elevado a 1 e 3 elevado a 4, que é 81. Mais 5, 5, que vai dar 1. X elevado a 0 e 3 elevado a 5 é 243. E aí você tem o desenvolvimento, que seria x a 5 mais 15x a quarta mais 90x ao cubo mais 270x ao quadrado mais 405x mais 243. Tá bom? E aí, esse daqui é o de termo x elevado a 5, o termo é x elevado a 4, termo x elevado a 3, termo com x elevado a 2, termo com x elevado a 1, e esse carinha aqui, ele é bem especial, que a gente chama de termo independente. Porque ele é, vamos dizer assim, que ele está independente do x aqui, né? Quando o x elevado a 0, porque o x elevado a 0 vai dar 1, então ele é o termo independente. Certo? Galera, o vestibular não vai pedir para vocês fazerem o desenvolvimento todo. Ele vai pedir um termo específico. Ele vai pedir, por exemplo, ou que você saiba o termo 1, ou o termo 2, termo 3, termo 4, o termo 5 e esse carinha, que é o termo dependente, que seria, nesse caso, o termo 6. Então, ele vai pedir um termo para vocês. E aí, para isso, a gente tem uma formulazinha, que é o termo geral. Como é que é a fórmula para o termo geral? Vamos prestar bastante atenção. Olha o que é o termo 1. Eu vou dar uma rabiscada aqui para vocês entenderem. O termo 1 é esse T aqui, T1, né? E olha o que deu ele. É 5 sobre 0, 5 sobre 0, x elevado a 5 menos 0 e 3 elevado a 0. Por exemplo, olha o termo 4. O que é o termo 4? É o 5 sobre 3 de x elevado a 5 menos 3 vezes 3 elevado a 3. O que eu quero que vocês percebam? Ó. Quando eu quero o termo 4, o denominador ele é 3. Ele é 1 a menos. Quando eu quero o termo 1, o denominador é 0. É 1 a menos. E isso você vai ver que é para todos. Por exemplo, o termo 6. É esse último carinha aqui, aonde o denominador é 5, é 1 a menos. Então, na nossa fórmula, a gente vai dizer que é o termo K mais 1. Aí, o termo K mais 1 seria N sobre K vezes A elevado a N menos K vezes B elevado a K. Essa daqui é a fórmula para o termo geral. E aí você consegue dizer quem que é o quinto, quem que é o sexto termo, você vai calcular de acordo com o que o enunciado pede. Tá? Então, ó, ao invés da gente usar termo K, a gente vai usar termo K mais 1. Por que é K mais 1? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque o termo 4, ele é uma unidade maior que o denominador. O termo 6, ele é uma unidade maior que o denominador. Então, se eu chamo o denominador de K, o meu termo é o K mais 1, em referência àquele denominador que eu quero. Tá certinho? Aí eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a gente vai usar isso. Eu peguei um livro aqui para poder pegar um exercício para a gente fazer. Tá bom? O cara vai querer um termo específico. Aí eu vou mostrar para vocês ensinando.
esse termo, ele vem do binomial, né? Do binômio de Newton, perdão, que é A mais B elevado a N. Então, ele é um termo desse desenvolvimento. Ó. Exemplo. Olha lá, determine na letra A o sétimo termo do Então, ó, ele quer que a gente faça, primeiro na letra A, o sétimo, determinar o sétimo termo do desenvolvimento de x mais 1 elevado a 9, e o segundo termo do desenvolvimento de 2x menos 3, 10, elevado a 10. Então, o que você vai lembrar na hora da prova? Pô, o Bisteca me ensinou que o binômio de Newton é assim. A mais B elevado a N. E aí, desse binômio, a gente tira o termo K mais 1. E qual é a formulazinha do termo K mais 1? É N sobre K vezes o A elevado a N menos K e o B elevado a K. Certo? Então, a primeira coisa que você faz é identificar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o N. Beleza? Então, nesse primeiro exemplo, o A é X, o B é o 1 e o N é o 9. E aí, olha o que ele quer. Ele quer o termo 7, ó. Termo 7. Se o termo é 7, o K vai ser igual a quanto? Ó? É isso que eu quero que vocês entendam. Se ele quer o termo 7, o meu K tem que ser igual a quanto, meus amores? Alguém arrisca? Se ele quer o termo 7, o K da formulazinha aqui, ele tem que ser igual a quanto? Os príncipes. Se o termo é o 7, o K vai ter que ser igual a 6. E lembra que aqui é o K mais 1, ó. Então, se K mais 1 tem que dar 7, o K tem que ser 6. Não se esqueçam disso. E aí, senhoras e senhores, é pegar esses carinhas e jogar na fórmula. Então, o que vai ser o meu termo 7? Vai ser 9 sobre 6 vezes x elevado a 9 menos 6 e 1 elevado a 6. Quando você terminar, você vai ter o termo 7. Você não precisa fazer todo o desenvolvimento para ter o termo 7.
usando essa fórmula, você acha só o termo 7. Então, aqui que é 9 sobre 6? A gente viu na revisão. É 9 fatorial sobre 6 fatorial. E aí eu vou fazer 9 menos 6, que vai dar 3 fatorial. Vezes x elevado a 3, vezes 1 elevado a 6, que é 1. Então, o termo 7 vai ser... Aqui eu vamos descer, ó, 9, 8, 7, 6. Para cortar com 6 fatorial. 3, 2, 1. Ó, vai embora. Vezes x ao cubo, vezes 1, que é x ao cubo. Então, o que vai ser o termo 7? Bisteca, ó. 9 dividido por 3 vai dar 3. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, 3 vezes 7, 21. 21 vezes 4, 84x ao cubo. Esse é o termo 7. Então, quando você faz o desenvolvimento, esse é o termo 7, que é o 84x ao cubo. Ele é o termo quando o B ele é crescente, né? A gente está fazendo os termos para o B crescente e o A decrescente. Vocês percebem que o A vai decrescendo e o B vai crescer. Tranquilo? Vocês entenderam isso? Na letra B, vocês perceberam que eu coloquei um sinalzinho de menos aqui, ó. Então, você vai identificar que o A é o 2x. E o B, você vai puxar esse sinalzinho de menos para ele. Porque seria assim, ó. É a mesma coisa que a gente pensar que é 2x mais um menos 3. E aí elevado a 10. Então, esse carinha seria o A e o menos 3 seria o B. E o N seria 10. Como ele quer o termo 2, o meu K vai ser 1. Sempre o K ele vai ser uma unidade menor que o termo que eu quero. Então, como é que seria a fórmula para o termo 2? O N é 10 sobre 1 vezes o A, que é 2x, elevado a 10 menos 1, vezes o B, que é menos 3, elevado a 1. Então, o termo 2 vai dar, ó, 10 sobre 1 é fácil de fazer, vai dar 10. Vezes, aqui vai dar 2x elevado a 9. Toma cuidado com isso, tá? Vezes menos 3 elevado a 1 vai dar menos 3. Então, o que vai ser meu termo 2? Ó, 10 que multiplica menos 3 vai dar menos 30. Aqui vamos fazer, ó, 2 elevado a 9 e x elevado a 9. Só precisa resolver o 2 elevado a 9, tá? Então, vai dar 2 elevado a 9. 2 elevado a 10 é 1024. Então, vai dar 512. Então, vai dar menos 30 vezes 512 vezes x elevado a 9. Se eu multiplicar o menos 30 pelo 512, eu vou ter o coeficiente, tá? Então, a gente vai ter ali o coeficiente dele. 512 vezes menos 30 vai dar menos 15.360 x elevado a 9. Então, esse é o termo. Isso tudo é o termo, tá, pessoal? Quando você pega o valor só na frente que multiplica o x, ele seria o coeficiente. E aí ele pode pedir para você também. Qual é o coeficiente do termo 2? Aí, ao invés de você responder 15.000 menos 15.360x elevado a 9, você só vai ficar com menos 15.360. Tem só algumas propriedadezinhas e aí a gente vai treinar alguns tipos de exercícios específicos, tá? Ele costuma pedir.
são 3 propriedades que são importantes. 2 são mais relevantes, né? Uma é mais uma curiosidade, e é bem tranquilo, mas aí a gente tem 3 propriedadezinhas para vocês ficarem atentos. Galera, então quais são? Vamos lá? A gente aprendeu que A mais B elevado a N, então é a soma de K a 0 até N de N sobre K, A elevado a N menos K, vezes B elevado a K. Essa fórmula é para os expoentes crescentes de B, tá? São as potências crescentes de B. Aqui você tem as potências crescentes de B. Se caso você trocar os expoentes, então na hora que você estiver lá, você faz assim, a somatória de K0 a N, N sobre K, e aí você coloca A elevado a K e B elevado a N menos K, aí você vai ter as potências crescentes de A. É só isso. É isso que eu estava dizendo, que é uma curiosidade, é bem simples de entender. Então, se você trocar os expoentes, você vai ter as potências crescentes de B, e se você trocar, você vai ter as potências crescentes de A. Tudo bem? Pode ser tanto faz aqui. Dá na mesma, só vai mudar a ordem dos termos, tá bom? Dá na mesma o resultado final lá depois. Beleza? Propriedade 2. Se caso a gente quer calcular a soma dos coeficientes do binômio, então, ó, como é que a gente faz para calcular a soma dos coeficientes do triângulo de Pascal? A gente sempre vai substituir os valores de A e de B pela unidade. Ou seja, a gente vai substituir a incógnita pela unidade. Então, a ideia nossa é substituir as incógnitas que aparecem lá pela unidade, substituir por 1. Então, a gente vai substituir exemplo. Se eu tenho assim, ó, x mais 2y elevado a 5. E aí eu quero que você me diga qual é a soma de todos os coeficientes. Uma maneira seria eu fazer todo o desenvolvimento, e aí pegar o coeficiente do termo 1, coeficiente do termo 2, coeficiente do termo 3, coeficiente do termo 4, do termo 5 e do termo 6,
Vou pegar todos os coeficientes e somar. Outra opção é fazer isso. Ó. A gente substitui o x e o y por 1. E aí a gente vai ter isso. Ó. 1 mais 2 vezes 1 elevado a 5. Então, a gente vai ter 1 mais 2 elevado a 5. A gente vai ter 3 elevado a 5. E fazendo 3 elevado a 5, né? Vai dar 243. É a soma de todos os coeficientes desse binômio. O binômio x mais 2y elevado a 5. Certo? Então, sempre que quer calcular a soma dos coeficientes do binômio, a gente vai substituir as incógnitas que aparecem ali, né? X, Y, se aparecer só o X ou se aparecer só o Y, a gente vai substituir por 1. Essa que seria a ideia, tá? E, para a gente encerrar, a propriedade 3 é sobre o termo médio. Algum desenvolvimento, eles vão ter termo médio, outros não. Tudo bem? Então, ó, por exemplo, aqui nesse desenvolvimento, ó, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não tem termo médio. Mas nesse daqui que eu fiz primeiro, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse carinha aqui é o termo médio. E aí depende do expoente. Eu vou ter termo médio quando o n for par. E quando o n for ímpar, não tem termo médio. Tá certinho? É o termo médio ou o termo central. Tá? Vai fazer n sobre 2 mais 1, se for par. Tudo bem? Você vai usar nessa situação, quando ele pede para você dizer qual é o termo médio do desenvolvimento. Olha lá, ó. Ó, x menos 3 elevado a 10. Então, eu quero o termo central, o termo médio. É o termo que vai estar bem no meio do desenvolvimento. Como que você vai fazer? O A, nesse caso, é o x, o B, nesse caso, é o menos 3, o N vale 10. Então, o meu termo central, ele vai ser 10 menos 2 mais 1. 10 menos 2 vai dar 5. Mais 1 vai dar 6. Então, o termo 6 é o que eu vou descobrir, é o termo central. Onde o K ele vai ser igual a 5. Ou é o termo 6 que eu quero descobrir. Quando o K for igual a 5. Tudo bem, galera? Então, quem que vai ser o termo 6? Que é o termo central.
10 sobre 5 vezes x elevado a 10 menos 5 vezes o menos 3 elevado a 5. Então, o termo 6 é 10 sobre 5, eu não lembro de cabeça. Vamos fazer 10 fatorial, 5 fatorial vezes 10 menos 5, também é 5 fatorial, vezes x elevado a 5. E menos 3 elevado a 5 vai dar menos 243. Então, o termo 6 ele vai ser 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, vezes x elevado a 5, vezes menos 243. Então, o termo 6 ele vai ser, ó, vai cancelar o 5 com 5, e aí a gente vai brincar, ó. 3 vezes 2, 6, vai cancelar com 6. 10 dividido por 5, 2. 8 dividido por 4, 2. Então, sobrou 2 vezes 9, vezes 2 vezes 7. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 7, 14. Vezes x elevado a 5. E menos 243. Aí agora a gente só tem que multiplicar, né? Vou até usar a calculadora aqui só para a gente ganhar tempo. 18 vezes 14 vezes 243. Vai dar menos 61.236. Né? Esse é o tempo. E é isso, galera. Agora a gente vai treinar. Vou pegar alguns exercícios com vocês, para vocês verem como é que cai no vestibular essa parte. E tem bastante exercício também para vocês darem uma olhadinha lá na lista que eu enviei. Show? Depois eu posso até tirar o print, ó, de cada telinha e mandar para vocês. Eu sei que não está tendo tempo de ficar copiando. Vamos lá. Ó, no desenvolvimento de x que multiplica 2x mais 1 elevado a 10, o coeficiente de x ao cubo é. Então é o seguinte, você vai fazer o desenvolvimento desse cara, e aí no final, um dos termos, que eu não sei qual que é, vai ser com um x ao cubo. E aí eu quero exatamente o coeficiente, que é o valor que fica ali na frente dele, que multiplica a incógnita. Então eu quero saber qual é o coeficiente do x ao cubo. Qual que é a dificuldade nesse tipo aqui de exercício? É que eu não sei se o x ao cubo é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto
o quinto termo. Eu não sei qual é a posição dele. Eu não sei o valor do K. É isso que pega nesse tipo de exercício. Então, vocês entenderam? Vocês estão escutando o que eu estou falando? Nesse tipo de exercício, que ele não pede qual é o termo, eu não sei qual é a posição dele. Então, eu não sei o valor do K. Eu sei que o A vale 2x, que o B vale 1, que o N vale 10, mas eu não sei o K. A fórmula que a gente tem é o termo K mais 1, ele é igual a N sobre K vezes A elevado a N menos K e vezes B elevado a K. Mas eu não tenho esse K, então a gente vai ter que trabalhar para descobrir esse K. Então vamos lá, vamos substituir na fórmula. Ó. Vem aqui comigo. O que é o termo K mais 1? Ele vai ser 10 sobre K. Aí eu vou pegar aqui o A, que é 2x. E aí eu vou levar N, que é 10, menos K, vezes o B, que é 1, elevado a K. Aqui tem um detalhe importante, que é o seguinte. Como eu tenho esse X aqui fora, ele vai multiplicar cada um dos termos depois que eu faço o desenvolvimento. Então, aqui eu tenho que multiplicar por X, porque eu tenho um X aqui fora. Porque depois que eu faço aquele desenvolvimento, eu vou multiplicar cada um dos termos por X. Então, aqui tem esse pequeno detalhe. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Aqui não tem o que fazer, que a gente não sabe quem que é o K. Aqui dá para separar, pessoal, não esquece. Ó. 2x elevado a 10 menos K é 2 elevado a 10 menos K vezes x também elevado a 10 menos K. 1 elevado a K, mesmo que eu não saiba o valor do K, 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1. Então, já era, vai ficar 1. E aqui eu tenho esse x. E aí, vocês já aprenderam aqui comigo, ó. Dá uma olhadinha aqui. 2 elevado a 10 menos K. Esses dois carinhas são potências de mesma base. Então, quando eu tenho um produto de potência de mesma base, aqui o expoente desse cara é 1, que não aparece. Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, o meu termo, ele vai ficar assim, ó. 10 sobre K, 2 elevado a 10 menos K, vezes x elevado a 11 menos K. Beleza, Bistec, mas como é que eu vou descobrir o valor do K? O enunciado já deu uma dica para a gente. Ele não quer o coeficiente, o termo lá, que está o x elevado ao cubo. O x tem que estar elevado ao cubo. Então, esse cara aqui, ó, esse expoente, ele tem que ser igual a 3. Porque o que eu quero que esteja na frente dele é o que multiplica o x elevado a 3. Então, eu tenho que descobrir qual é o valor do K para que seja 3, para que 11 menos K seja 3. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse 11 menos K e vou igualar a 3. Então, vou ter, ó, 11 menos 3 igual a K. 11 menos 3 vai dar 8, e aí eu descubro o K. O K vale 8. Então, o termo é o termo 9. Agora, eu substituo ali, ó, você vai ver que vai dar certinho. Vai dar o termo 9 igual a 10 sobre 8 vezes 2 elevado a 10 menos 8 vezes x, 11 menos 8, 3. E aí, o cara que der aqui na frente vai ser a minha resposta.
a gente precisa calcular esse valor aqui, ó. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 10 sobre 8 vezes 2 elevado a 2, né? 10 menos 8, 2. Então, isso daqui vai dar 10 fatorial, 8 fatorial e 2 fatorial, vezes 4. Aqui vai dar 10, 9, 8. Vai dar 45 vezes 4. E aí, multiplicando 45 vezes 4, 4 vezes 5, 20. Vão 2, 4 vezes 4, 16. Tá? Mais 2, 18. Vai dar 180. Então, esse cara é 180 vezes x ao cubo. O coeficiente é o 180. Letra D. Então, é assim. Isso daqui é o que mais é cobrado em prova. É exercício desse tipo. Agora que eu vi aqui, desculpa. Eita. Nossa, galera, vocês têm que me chamar quando tem alguma coisa. Ficar mais atento aqui, desculpa. Eu não vejo o chat. Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Então, esse exercício aí, ó, eu coloquei um parecido com ele na lista também para vocês treinarem. Então, vamos lá. Eu vou fazer até assim, ó. Vou minimizar aqui. Aí eu puxo para cá a luzinha. Aí eu fico vendo vocês aqui. E aí consigo escrever ali e ver vocês. Deixa eu pegar mais um aqui. Olha, o que ele fala nesse? No desenvolvimento desse binomial, com n pertencente às naturais, os coeficientes binomiais do quarto e do 13º termos são iguais. Então, os coeficientes. Então, o termo independente de x é o... Ele quer saber qual é a posição do termo independente de x. Tudo bem? Vamos por partes. Então, vamos lá. Ele falou que o coeficiente do quarto e do 13º termo são iguais. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, x ao quadrado, mais 3 sobre x elevado a n. O a é o x ao quadrado,
O B é o 3 sobre x. E o N é o próprio N mesmo. N a gente não sabe o valor. Vamos fazer o quarto termo primeiro. Termo 4. O que seria o termo 4? O termo 4, ele seria N, que eu não sei, sobre 3, vezes o A, que é x ao quadrado, certinho, x ao quadrado, elevado a n menos 3, vezes 3 sobre x elevado a 3. Tá? Aí, o que a gente precisa arrumar? Esse cara aqui, ó. Porque esse termo 4, ele vai ser igual a n sobre 3, vezes x ao quadrado elevado a n menos 3, ó. Esse 2 ele vai fazer distributivo aqui. Vai ficar x elevado a 2n menos 6. 3 elevado a 3 sobre x elevado a 3. Beleza? Lembra disso, galera? Ó, se eu tenho 1 sobre a elevado a n, isso é a mesma coisa que a elevado a menos n. Então, ó, se eu quero, por exemplo, pegar esse x elevado a 3 e jogar ele lá para cima, tirar ele do denominador, eu mudo o sinal do expoente. Então, eu posso escrever assim o termo 4, ó. N sobre 3 vezes x elevado a 2n menos 6 vezes esse x elevado a 3 eu vou jogar para cima, vai ficar x elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 3. Aí, ó, o meu termo 4 ele vai ficar assim. N sobre 3 vezes 3 elevado a 3 vezes x, ó, produto de potência de mesma base, conserva a base. Se eu somar o expoente, vai dar 2n menos 9. E menos 6 mais o menos 3 vai dar menos 9. O coeficiente seria esse cara aqui, ó. Isso daqui é o coeficiente do termo 4. Agora a gente precisa fazer o coeficiente do 13º, e aí a gente vai igualar, porque através dessa fórmula a gente consegue dizer quem que é o n. Essa que é a ideia. Ele falou que do 13º termo são iguais. Porque a gente precisa descobrir o n para depois ir para o termo independente. Então a gente tem que fazer a mesmíssima coisa que fez aqui. O termo 4, agora a gente vai fazer para o termo 13. Vai ficar n sobre 13, x ao quadrado elevado a n menos 13 vezes 3 sobre x elevado a 13. Se você for esperto, você já sabe mais ou menos como é que vai dar. Olha lá, ó. Vai ficar n sobre 13 vezes... Aqui vai ficar x elevado a 2n menos 26. Vai dar x elevado a 13, que eu já posso jogar para cima, x elevado a menos 13. E 3 elevado a 13. Então, o meu termo 13 ele vai ser n sobre 13 vezes 3 elevado a 13 vezes x elevado a 2n menos 26 vezes x elevado a menos 13, eu vou somar os expoentes. Vai ficar 2n menos 39. E aí, esse carinha aqui é o coeficiente, ó. E aí eu preciso pegar isso e igualar com isso, para poder descobrir o valor do n. Fazer uma equaçãozinha aí entre dois números binomiais. E aí eu vou descobrir qual é o valor do n. E aí eu vou dizer quem que é o termo independente lá. Esse exercício é puxado, ele é bem pesado.
tem várias coisinhas, são várias etapas para fazer dentro dele. Tranquilo? O que você vai fazer, Bisteca? Eu vou pegar, então, o n sobre 13 vezes 3 elevado a 13. Não, vai marcar dedo de Deus, não. N sobre 13 vezes 3 elevado a 13 igual a n sobre 3 vezes 3 elevado a 3. N sobre 3 vezes 3 elevado a 3. E aí a gente vai brincar. O que é n sobre 13, né? É n fatorial dividido por 13 fatorial e n menos 13 fatorial. Isso é igual... Ah, não. Tem um vezes aqui. Vezes 3 elevado a 3. Isso é igual a n fatorial, 3 fatorial e n menos 3 fatorial. Vezes 3 elevado a 3. Certo? Algumas coisinhas dá pra gente cortar, ó. Esse 3 vai passar dividido, esse 3 elevado a 3 vai passar dividido. Então, eu posso cancelar o 3 elevado a 13 com 3 elevado a 3. E isso vai dar 3 elevado a 10. E lembra? Ó, 3 elevado a 13 dividido por 3 elevado a 3 mantém a base e subtrai os expoentes. Tá? Igual. A gente pode cancelar aqui também, ó. Esse cara com esse. Vai ficar um em cima e um embaixo. Então, sobrou pra gente 1 dividido por 13 fatorial e n menos 13 fatorial. E do outro lado sobrou 1 sobre 3 fatorial e n menos 3 fatorial. Posso passar para lá multiplicando, né? Multiplicar em cruz. Ou só passar esse cara para cá multiplicando para a gente trabalhar. Ou esse para cá. Deixar, por exemplo, 3 elevado a 10 aqui. E passar tudo isso multiplicando lá. Vai ficar 13 fatorial. N menos 13 fatorial. Dividido por 3 fatorial. E n menos 3. E aí a gente tem que resolver essa equação. Pensando aqui em algo mais simples.
Tá certinho. Mano, não vai nessa onda, não. Calma aí. E agora a gente tem que Não, eu não fazer o vou, não, eu desenvolvimento. coloco o C de Cristo. Pode ser B de bênção. E aí? A de Vamos ver, amor, né? porque Deus é amor. Pode ser C de Não, crer, mas porque matemática não é Deus. amor. Como não, cara? Pode ser E de Espírito Santo. D de desespero. Não, desespero. Não. Nossa, desde desespero mesmo. Aí já zoou eu. Rapidinho, só respondendo uma mensagem aqui. Desculpa. Calma, por isso que eu tô fazendo com vocês. A gente tá levando tempo pra caramba. Mas esse exercício, como eu tava dizendo para vocês, ele tá misturando bastante coisa. Porque ele disse que o quarto termo, o coeficiente dele, um coeficiente do 13º termo, são iguais. Então, a gente achou cada um dos coeficientes. Depois de achar cada um dos coeficientes, a gente ainda está fazendo o esqueminha. Porque agora que a gente vai fazer essa equação, para poder dizer qual é o valor do n. Porque sem o valor do n, a gente não consegue calcular o termo independente. Então, por isso que a gente precisou levar mais termo. Por isso que eu falo, a gente tem que fazer linguagens, fazer biologia, química, matemática e deixa por último. Como assim, cara? Leva muito tempo matemática. Ai, deixa eu ver. Tá, não peguei nada aqui errado. Escrevi tudo certo. Vocês já choraram muito? Vamos continuar. Eu fiz. É que eu tava procurando aqui, e aí ninguém me avisou nada. Quando eu fui fazer do 13º termo, ninguém me avisou. Por isso que eu tô achando estranho. Aqui, ó. Aqui não é 13 embaixo, é 12. Por isso que eu tava achando estranho, porque quando eu fiz esse exercício, eu tava olhando aqui na minha resolução, aí não tava batendo. Ninguém me falou nada. E lembra que eu falei na aula? E quando aqui for 13, significa que aqui embaixo tem que ser 12. Ninguém estava me avisando, porque a gente tem o termo K mais 1. Por isso que está dando um problema aqui. Então aqui, ó, vai ser 12. Então, os termos binomiais, a gente pode fazer esse daqui, ó. Vou apagar, já que está tudo aqui, né? Que a gente agora, que eu consertei, estava dando uma olhada, estava estranho. Estava pelo meu caminho, mas enfim. Os termos binomiais seriam esses dois aqui, ó. Esse cara é o termo binomial e esse cara é o termo binomial. E ele disse que eles têm que ser iguais. Então, eu tenho que n sobre 12 é igual ao n sobre 3. Então, se o n sobre 12 é igual a n sobre 3, lembra que eu conversei com vocês de números complementares lá, sobre os binomiais complementares? Eles só são iguais se a soma dos dois de baixo for de cima.
Então, o n vai ser igual a 12 mais 3, o n vai ser igual a 15. E aí eu lembro que o valor do n era 15, por isso que eu estava aqui pensando, caminhando com os meus botões. Aonde que ia sair o 15? Mas não ia sair mesmo, por causa disso. Porque eu esqueci de diminuir o valor lá quando for 13. Então, o n ele vai ser igual a 15. E os termos, os coeficientes binomiais são esses dois. Tudo bem? E aí, o que, que ele pede? Ele quer o termo independente. Então, agora a gente tem isso. Ó. X ao quadrado mais 3 sobre x elevado a 15. O a, então, é o x ao quadrado. O b é o 3 sobre x. E o meu n vale 15. A gente já descobriu. E agora, o que, que eu vou fazer, então, para descobrir o termo independente? Termo independente, guarda. É quando o x ele é elevado a zero. Então, a gente precisa descobrir o k. Então, o meu termo, k mais 1, ele vai ser igual a 15 sobre k vezes x ao quadrado elevado a 15 menos k vezes 3 sobre x elevado a k. Então, eu vou ter que meu termo k mais 1, ele vai ser igual a 15 sobre k vezes x elevado a 30 menos 2k. Ó, lembra que aqui vai ficar x elevado a k. Então, já vou passar para cima. X elevado a menos k e 3 elevado a k. Então, o meu termo k mais 1, para a gente descobrir quem é o termo dependente, ele vai ser 15 sobre k vezes 3 elevado a k vezes x elevado a quanto? Ó? 30 menos 2k mais menos k vai dar 30 menos 3k. E aí, galera, como é o termo independente, você tem que lembrar disso. Ó. O termo independente é quando x é igual a zero. X elevado a zero, perdão. Quando o x está elevado a zero. Então, você vai pegar essa expressão e vai igualar a zero. E aí que a gente vai descobrir o valor do k também. Então, ó, 30 menos k tem que ser igual a zero. 30 é igual a 3k, o k vai ser 10. Então, o termo independente é o termo 11. A gente achou. A resposta vai ser o 11º termo. Porque se o k é 10, o termo independente é o 11. Então, o termo 11 vai ser 15 sobre 10 vezes 3 elevado a 10 vezes x elevado a zero, que é o termo independente. E x elevado a zero vai dar 1. Então, é o 11º termo. Então, a alternativa correta é a letra B, de bisteca. Eu estava perdido. Não é perdido. Vamos lá. Eu estava me confundindo por causa desse 12. Aí, no finalzinho, eu estava achando estranho. Certo? Os coeficientes binomiais do quarto e do terceiro, agora sim, eles são. Então, a resposta é a alternativa B, é o 11º termo. Passei 4 minutos, desculpa, porque eu estava voltando para ver onde que eu estava errando ali. Foi nesse 12. E é isso. Certo, meus amores? Beijão, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus aí. Na semana que vem estaremos de volta. Galera, acho que ficou sem paciência e foi embora. É isso aí. Valeu, galera. Obrigadão e até semana que vem.